Carlos, obrigado por atender o nosso convite de entrevista. Uma pergunta inicial importante. Você sempre foi espírita ou aderiu à doutrina espírita em algum momento? Fale-nos a respeito. Boa tarde. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho. E respondendo a sua pergunta, eu não fui espírita desde que nasci, eu nasci numa família católica. Só me tornei espírita já com bastante anos de vida. Eu tinha, na minha juventude, meus questionamentos, não encontrava as respostas para as minhas perguntas, mas ainda não sabia bem onde encontrar. Mas quando, por força do trabalho, fui transferido para Niterói, fui morar perto da Sociedade Espírita Fraternidade, que eu não conhecia, e comecei a frequentar, assistindo uma palestra ou outra, e aos poucos fui me interessando pelos assuntos da doutrina e estudando e me enganjando, e daí para frente foi só mais estudo e um pouco de trabalho, e chegamos até aqui. Isso há uns 15 anos atrás, foi o início. Muito bem. A Sociedade Espírita, então, Fraternidade, SEF, da qual você ocupa a presidência atualmente, foi sua primeira casa espírita? Você é um dos fundadores? A SEF foi, sim, a minha primeira casa espírita de forma regular. Eu já havia assistido uma palestra ou outra em outras casas, mas que eu realmente adentrei ao estudo e com frequência foi a SEF. Eu não sou um dos fundadores, a SEF já vai fazer 37 anos, eu já estou até perdendo a conta. 37 anos e eu estou apenas 16 ou 17 anos, mas espero ficar por muito tempo ainda. Então, a SEF foi fundada em 4 de setembro de 1980. Uma instituição nova, com 37 anos de atividades. Como surgiu a ideia de criar a obra social do Remanso Fraterno? Okay. Foi alguma orientação espiritual? Então, embora eu não estivesse à época, mas os colegas relatam que era uma orientação do Camilo, que é o benfeitor de Raul Teixeira, fundador da instituição, de que nós devíamos ter um trabalho em que pudéssemos exercitar um pouco do que aprendemos na doutrina espírita. E se iniciaram então algumas atividades sociais numa comunidade em Niterói, de forma modesta, mas que com o tempo ficaram impossibilitadas em função da violência que abarcava aquele local. Então passou-se a procurar um local para instalar efetivamente a obra social. E através do Raul e dos outros colegas da época, se localizou um terreno e todas as coisas foram se favorecendo para que acontecesse. Inclusive o Raul comenta que antes mesmo de ir fisicamente ao local, já o tinham levado lá em desdobramento para ver o local e tinha a aquiescência dos benfeitores da casa para isso. E aí foi comprado um terreno, um belo terreno, e começaram a se realizar os trabalhos de evangelização, ainda apenas no terreno, e aos poucos foram sendo construídos os prédios que abrigam hoje a obra como é hoje. Aos poucos, um prédio, 2 prédios, até os 4 prédios atuais, com muito esforço dos colegas que estavam à época. Então, você nos falou que foi adquirido o terreno, a propriedade que abriga o Remanso. Houve ou há alguma colaboração governamental ou de empresas? Ou tudo se deve ao esforço de voluntários? Na época da construção e o desenvolvimento da obra por muitos anos, foi mesmo por conta de voluntários e colaboradores individuais. Não houve nenhuma ajuda de governo na instalação, e nem de grandes empresas, mas sim de pessoas que tinham empresas, mas que como pessoa física ajudavam. No momento presente, sim, nós temos um convênio com a Prefeitura Municipal de Niterói, na Secretaria de Educação,
para manutenção em parte da educação infantil que exercitamos lá no Remanso Fraterno. E dessa época, você recorda algum fato pitoresco ocorrido, algo inusitado durante a construção, alguma mensagem do mundo espiritual de forma particular? Veja, como eu não estava à época, eu sei das histórias que são contadas, principalmente pelo Raul, não é? E ele conta que por diversas vezes as dificuldades surgiam e não havia dinheiro para pagar os pedreiros ou para comprar o material, e surgia, uma das vezes, num desespero como esse, ele recebeu um telefonema de alguém dizendo o que é que precisava, e ele precisava de cimento. E no dia seguinte o cimento estava na obra porque a pessoa o atendeu. E diversas situações foram mostrando que o grupo não estava sozinho, e a gente sabe que nunca está, mas vinha se concretizando essa fala de que nós nunca estamos sozinhos. Quantos prédios compõem, então, o Remanso hoje? Então, hoje são 4 prédios. Um que é ocupado com educação no ensino fundamental, o outro com educação infantil, um outro que chamamos de prédio da saúde, que é onde estão os consultórios médicos e odontológicos, e um quarto que é utilizado pela área de promoção social, que atende às famílias das crianças e aos jovens ex-alunos com trabalho na área de assistência social. Como trabalha hoje o Remanso? Quantas crianças são atendidas? E em que períodos? E nos finais de semana existe alguma atividade? Pois não. Nós atendemos aproximadamente 250 crianças por dia, sendo 220 na escola regular de educação infantil e ensino fundamental do primeiro ciclo, e 30 jovens ex-alunos no contraturno da escola. Eles são atendidos em período integral, fazem 4 refeições por dia. Nós conseguimos proporcionar-lhes o transporte escolar e todas as necessidades para que eles tenham uma educação de qualidade. Carlos, e toda essa gama de atividades do Remanso, ela é realizada por funcionários, por contratados ou por voluntários? Qual é a proporção aí de contratados e de voluntários? Sim. Nós hoje contamos com aproximadamente 50 funcionários contratados. E o número de voluntários na instituição, envolvendo todas as áreas, inclusive a área de doutrina, está em torno de 330 voluntários. Na Sociedade Espírita Fraternidade como um todo, o Remanso Fraterno, que é a obra social, e nas obras de doutrina também. As atividades regulares de educação, de segunda a sexta, no período integral, e nos sábados aí temos atividades com as famílias na área de assistência social e atividades com crianças e jovens, e aí na área de doutrina, evangelização infantil e de mocidade. Ok? Então, outro questionamento que é comum, porque antes de Raul Teixeira ser acometido pelo AVC, em novembro de 2011, ou seja, há 7 anos, sabemos que a manutenção do Remanso era devida, em especial, à venda dos seus livros psicografados. Com certeza. Com a ocorrência do AVC, deixando de realizar os périplos doutrinários pelo Brasil e pelo mundo, as vendas caíram, não é mesmo? Com certeza. E como vem sendo dado assim, a manutenção do Remanso desde o AVC do Raul? Bom, realmente, no passado, a editora era uma das principais fontes de receita da instituição, e ela sofreu sim uma queda do acidente do nosso Raul.
mas paralelamente houve toda uma comoção e toda uma mobilização dos irmãos, dos companheiros, dos espíritas em geral, principalmente, para nos ajudar a suprir essa deficiência com contribuições mensais ou contribuições espontâneas. E ao longo do tempo, à medida que o Raul foi conseguindo e superando aos poucos as suas dificuldades, ele, embora não esteja escrevendo novas obras, mas ele tem feito um esforço muito grande para comparecer aos eventos e, além de confraternizar e estar junto do meio espírita, também autografar os livros e ajudar com essa receita. Mas o fato é que a gente passou a depender ainda muito mais das pessoas que contribuem conosco diretamente, com doações, regulares ou não, e outras fontes de receita que nós fomos procurando construir, como bazares, eventos, várias pequenas fontes de receita para tentar suprir aquele déficit da editora. Em maio de 2017, sabemos que o Remanso Fraterno recebeu o prêmio Sou de Niterói, sendo reconhecido como uma entidade de destaque. Quem teve a ideia de escrever o Remanso? Como foi a votação? E, finalmente, em que isso beneficiou o Remanso? Teve mais destaque? Atraiu para si mais colaboradores? Bom, esse prêmio não foi concedido a partir de uma inscrição que tenhamos feito. O jornal O Globo, com o Caderno de Niterói, faz pesquisas de opinião e busca algumas instituições e depois faz uma votação também pela internet, e dessa forma é que nós fomos informados que tínhamos sido escolhidos. Não foi algo que a gente tivesse se candidatado para ser. É lógico que toda imagem positiva que se cria em relação a uma instituição faz com que ela esteja mais aberta para as colaborações, porque traz credibilidade, e estando na mídia sempre há mais procura por conhecer, por entender, mais visitas, mas não creio que tenha acontecido nada que tenha feito uma grande diferença, não foi esse o diferencial. Mas foi muito importante, como também o reconhecimento que recebemos posteriormente da revista Época, quando figuramos entre as 100 melhores ONGs para doar do país. Também desta forma nós não havíamos nos inscrito com essa pretensão, mas fomos arrolados nessa pesquisa e fomos escolhidos, e também aí nos trouxe bastante ganho de imagem junto à comunidade como um todo. Então, esse prêmio Sou de Niterói, bem como o melhor nessas ONGs do Brasil, trouxe reconhecimentos, embora não assim em valores. Digamos que mais ganho de imagem do que ganho financeiro, de fato. Mas a gente acredita que atrás do ganho de imagem, levar uma imagem de seriedade, de credibilidade, é sempre muito importante. Porque acho que há muitas pessoas no nosso país que gostariam de contribuir com uma causa, mas têm muita desconfiança por conta dos escândalos todos que vemos. Então acho que é muito importante, de alguma forma, as instituições serem olhadas, checadas, para que ganhem um selo, um carimbo de credibilidade, possibilitando às pessoas que tenham algum recurso a tomar a coragem de fazer esse investimento, sabendo que o dinheiro vai ser bem empregado. E outra dúvida nossa, o Remanso recebe ajuda só do Brasil ou do exterior também? Nós recebemos também alguma ajuda esporádica do exterior, porque o nosso Raul é conhecido
em todo o planeta, né, se não fora dele. Então, não deixam de surgir amigos e conhecidos de Raul que nos prestigiem com um valor ou outro que vem do exterior, sim. Mas a colaboração maciça é dentro do Brasil mesmo. Carlos, nesses anos de trabalho da CEF e no Remanso, você teria algum fato especial para nos relatar? Algo que fale dos benefícios alcançados por uma criança, por um jovem ou uma família assistida? Veja, eu não tenho um fato específico. Não tenho um fato específico. Nós temos algumas informações, sim, de jovens que passaram por nossa instituição e que hoje estão bem encaminhados. Não é? É muito difícil citar um fato apenas. Sabemos de famílias que também estão conosco há algum tempo e estão conseguindo tomar um bom caminho, mas não sei se podemos atribuir esse sucesso deles à nossa obra. Podemos dizer que a nossa obra tenha participado desse processo, mas não sei se podemos atribuir ao nosso trabalho, digamos assim. Nós fazemos acreditando mesmo que, de alguma forma, essas pessoas estão contribuindo para o nosso trabalho e nós estamos contribuindo para elas. É sempre uma troca. E a semeadura, então, prossegue, não é mesmo? Agradecemos a gentileza do seu tempo, a nos permitir conhecer um pouco mais a respeito desse oásis de amor em Niterói. Muito obrigada. Eu é que agradeço imensamente pela oportunidade e o Remanso está de portas abertas a todos que queiram conhecer. Se for a distância for um impedimento, o nosso site remansofraterno.org é uma boa porta de entrada. Mas o nosso portão em Várzea das Moças, está sempre aberto para quaisquer visitantes que queiram nos dar o prazer. Obrigado.